Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa especial da Reforma Protestante. Um programa realizado pela Igreja Presbiteriana de Cidade de Carvalho. Eu sou o Daniel Rovenal e ao meu lado está... Samuel Borges, eu eu vou ser o presbítero da igreja, vou ser ordenado dia 7 de novembro, pela graça de Deus. Deus me providenciou essa bênção. Peço que os irmãos orem por mim. Amém, isso aí. E hoje nós falaremos sobre A reforma protestante. Reforma Protestante. Primeiro, por que é importante falar sobre a Reforma? Em primeiro lugar, temos que entender que quando nos convertemos, a história da igreja não começa a partir daí. Né? Então é interessante nós vermos que a igreja já tem um tempo. Eu gosto de comparar o estudo da história com uma redescoberta da nossa genealogia espiritual. Isso não sou eu quem diz, né? Quem diz isso é o Cairns, um grande historiador da igreja. Então, entender um pouco da história da igreja, da história da reforma, né, Samuel? É entender a nossa herança. A nossa história. A nossa história. E como dica, temos uma série da Igreja Antiga. Então, clique lá, acesse. A nossa playlist, é isso aí. A nossa playlist. É isso aí, muito bom. Samuel, vamos entender então um pouquinho o que foi a Reforma Protestante, porque muitas pessoas que podem assistir esse vídeo, eles podem perguntar o seguinte, tá, o que foi a Reforma Protestante? Quando isso aconteceu? Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, é bom situarmos ali, primeiramente, o pano de fundo da Reforma. Um panorama. Tudo começa, ali o pano de fundo, no século XV. Século XV, você vai ter ali uma espécie de uma hegemonia religiosa por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o problema era esse, a hegemonia impenetrável da Igreja, que não permitia a contestação da autoridade e que separava a leitura das Escrituras, o ensino, do povo. Tanto é que naquela época, o que era proibido? O alimento. Ler a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus no vernáculo, no idioma do povo, isso era uma loucura. No século XV, então, levanta-se alguns que nós chamamos de pré-reformadores, que contestavam a Igreja Católica Apostólica Romana. Um deles foi John Wycliffe, lá na Inglaterra. Tem até um filme, eu recomendo o filme, chamado O Fora da Lei de Deus. Conta um pouco da história de John Wycliffe. John Wycliffe, um inglês, ele tinha o seguinte sonho: traduzir a Bíblia para o inglês. E isso custou a sua vida. A Igreja Católica o queimou. Tanto é, o ódio era tanto de John Wycliffe que o Papa Martinho, 40 anos depois da sua morte, mandou exumar os seus ossos e jogá-los no rio. É mole? É triste, né? Então, isso foi um dos pré-reformadores da Inglaterra. Aí você vai ter na Boêmia um homem chamado John Huss, que pregava o evangelho no vernáculo, na língua do povo. E a Igreja Católica falou o seguinte: pare de pregar. É somente latim. O povo não pode entender, no caso, né? Acho que Não pode entender. é só o latim. Mas só que depois disso ele pregou ainda com mais fervor. A ponto de a igreja falar o seguinte: vem aqui vamos fazer um concílio chamado Concílio de Constança, onde nós vamos te dar um salvo-conduto para pregar o evangelho. Só você, na Boêmia toda, vai ter o salvo-conduto para pregar o evangelho na língua do povo. Que bênção. Quando ele chegou lá, não recebeu o salvo-conduto. Foi morto. Então, aí você vê a complexidade da Idade Média ali E a soberania da igreja. Exato, essa questão da autoridade. Entretanto, em 1450, Gutenberg, ele cria a imprensa. A imprensa vai ser fundamental tanto para a produção das traduções da Bíblia, como os escritos dos reformadores, das contestações acerca da Igreja Católica Apostólica Romana e assim por diante. Então, depois que Gutenberg criou a imprensa, em 1517, um monge agostiniano chamado Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Dali, com a imprensa funcionando já há algum tempo,
as contestações de Lutero contra a venda de salvação. Imagine, irmãos, a Igreja Católica já vendeu salvação, vendeu indulgência, tá, para a construção da Basílica de São Pedro. Então os reformadores, eles lutavam contra a corrupção da Igreja Católica. Isso custou a vida de muitos dos nossos irmãos. Mas quando chega em Lutero, há uma reviravolta. Fatores políticos, econômicos, religiosos e sociais contribuíram. Não dá para a gente tratar de cada um deles. Mas o que nós podemos ver é que, a partir de 1517, Deus, por sua misericórdia, começa a trabalhar de uma forma diferente na igreja. E depois, com Calvino, aí a reforma vai para frente, porque Calvino foi o grande sistematizador da reforma. Então podemos dizer que Lutero foi o coração e Calvino a mente. Exato. Eu gosto de pensar o seguinte, isso é legal, essa figura. Lutero foi o cortador de cana. Facão e tal. Calvino veio já montando a casa. Tá? Então, essa é a história da reforma, e depois você vai ver que o ensino da reforma, esse ímpeto de ter autoridade única e exclusivamente abaixo das escrituras, a igreja se rebaixa não, ou está abaixo somente pelas escrituras, esse ensino central vai perpassar aí Inglaterra, Holanda, Escócia, a Nova Inglaterra, que posteriormente tornou-se os Estados Unidos, e até mesmo depois para chegar no Brasil. Então, é uma história linda. É. E eu, antes de a gente perguntar da teologia, eu lembro de quando perguntaram para Lutero qual foi o segredo. E ele disse, eu preguei, ensinei e traduzi a Bíblia. E o interessante de Lutero, que é bom mencionarmos também na sua biografia, é a pessoa que lutava muito para compreender a ira de Deus, né? Exatamente. Até um ponto que ele se flagelava. Então, mostrar que um homem, né, que não queria, porque ele não queria ir para o seminário agustiniano, não queria estudar as escrituras, foi o homem que Deus levantou. Amém. Amém. Esse é o ponto. Eu acho isso interessante. Então, é a convicção de quem é Deus e que ele se revelou nas escrituras e ela é a nossa regra única, infalível de vida, foi o grande motor da reforma. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer. Nós conseguimos, Samuel, sistematizar o ensino da reforma? Sim. Porque, como você bem falou, Lutero, ele viu a autoridade, o abuso da igreja. Até então, como indicação, tem o filme do Lutero, até no é verdade, no YouTube, o filme do Lutero é muito bom. Que é muito bom ser aquele... Eu acho que o ator é muito bom. É isso. O ator é muito bom, ele consegue expressar, e também o cenário, né? O filme é muito belo. Consegue expressar o abuso da igreja. O abuso da igreja. Então, quando Lutero viu aquilo e começou a indignar, falou, não, será que assim a salvação é comprada desse jeito? Então, e outra coisa, essa ênfase toda no inferno, né, também era muito grande. Então, Lutero, ele vai e fixa as 95 teses. E como a gente pode sistematizar o ensino deles? O pessoal fala que há uns 5 princípios, eu gostaria que você explicasse aí pra gente. Sim. De forma simples, 5 doutrinas, né? Elas não foram, como posso dizer, inventadas, mas Lutero as reconheceu, né? Juntamente com todos os reformadores. Isso é interessante. Eles a reconheceram. Porque é interessante que as pessoas, quando vão falar da reforma protestante, principalmente aquelas que não gostam, elas chegam e falam assim, Lutero, ele não aguentava mais a igreja e quis mudar. Então ele inventou doutrinas novas. Não, pelo contrário, já estava ali. Uma verdade, a verdade é atemporal. E uma coisa que a gente também sempre ressalta, eu acho importante, a reforma não é de Lutero, não é de Calvino, não é de Melanchthon, é de uma tradição de homens de Deus, né? Então isso é interessante. Sim, e como resumo das 95 teses, e depois elaboradas, né? Porque Lutero não pensou em tudo. Ele não queria... Não tinha nem tempo também, né? Porque se nós percebemos... Até mesmo a escatologia... Igreja perseguindo, guerras, né? Até a escatologia, as pessoas falam assim... O que é escatologia? Explica pro nosso público. Escatologia é a doutrina das últimas coisas.
é aquilo que vai acontecer, aquilo que Cristo falou. É o futuro. É o futuro. Tá. É o futuro. Não propriamente assim, né? Porque nós reformados temos aquela frase, já e ainda não. Para nós já estamos nos últimos dias. Embora como um processo, ainda falta consumação. Então, se nós olharmos para o ensinamento de Calvino, de Lutero, seus escritos, não veremos escatologia lá. Por quê? Porque ali a ênfase era na autoridade e era na salvação. Como se dá a salvação? Então, diante de tudo isso, veio os 5 resumos dessas doutrinas. Como que a gente pode entender, então? Que é só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus a glória. Amém. E Então, somente... somente a Escritura? Eu tenho outra regra de fé e prática? Não. O não Papa tem. é maior que a Bíblia? Claro que não. O pastor? Também não. Seminarista? Também não. Presbítero? Também não. A quem nós devemos devotar única e exclusivamente? As Sagradas Escrituras. E até mesmo na confissão da Igreja Presbiteriana, lá está escrito que enquanto for fiel às Escrituras. Ou seja, nem a confissão está acima. O Supremo Concílio da Igreja é a palavra. É a palavra. É a juíza suprema de todas as causas. E é bom, nesse somente a Escritura, entender que é somente a Escritura como um livro de fé e prática. Não significa que eu vou virar um biblicista e tudo que estiver fora eu não quero. Ah, eu não vou ler um livro... O que é um biblicista? Biblicista é aquele que tenta, a partir da Bíblia, tirar todos os princípios. Quebrei o pé. A Bíblia tem a Bíblia uma tem. resposta? Biologia. A Bíblia tem resposta para tudo de biologia. Não. Nós, como reformados, entendemos que a Bíblia é o fundamento último de todas as coisas. Tá. Então, ela ilumina todas as áreas. Então, Bíblia. Bíblia. Segundo, somente A fé. a fé. Somente a fé. Mas todo mundo tem fé, não é isso que o pessoal fala aí? Não. Ah, eu tenho muita fé. Eu não vou à igreja, não creio em Deus, mas eu sei que tenho muita fé. Como que funciona isso? É interessante que quem vai definir o que é fé é a Bíblia. É Deus que vai definir. Para Deus, fé não é no sentido apenas de falar. Não é tipo, eu creio que as coisas darão certo. Tenho muita fé. Não, isso não é fé. O que é fé? Defina aí Primeiro, pra a fé gente. tem um conteúdo, que é Cristo Jesus revelado na palavra. Ou seja, a fé na Bíblia, ela tem esse sentido de crer, fidelidade, mas também de conteúdo. Não é algo assim abstrato, como as pessoas falam. O importante é ter fé. Fé em quê? Né? Fé no quê? Em que está baseada a minha fé? A Bíblia fala pra gente ter fé em quem? Em Cristo. Revelado nas Escrituras. Fora de Cristo é crendice. É mandinga. Vamos colocar aí. É mandinga. Não tem fundamento. Não Tá. tem fundamento. Só Bíblia. Sim, e a fé é interessante aqui, que é algo que pega muito... E mais em Tiago, falando de Lutero, que Lutero desconsiderava Tiago por causa do que fala que ali o homem não é só justificado pela fé, mas também pelas obras. Só que quando nós olhamos de forma completa, ali, né, Tiago não está falando que eu sou justificado pela fé e pelas obras. No sentido de eu tenho que fazer, cooperar com a minha fé. Não, significa uma fé viva. É isso que o Daniel acabou de falar. É uma fé viva. Eu creio e vivo de acordo com essa crença. Amém. É isso aí. Então, fé, somente Bíblia, somente a fé. Compra graça. salvação? Graça. Dá pra comprar salvação? Claro que não. De joelho? Nunca. Daqui até Nossa Senhora Aparecida? Não também. Como que funciona esse negócio de graça? A salvação que Deus nos oferece é uma salvação gratuita. Eu tenho que fazer alguma coisa? Crer. O que a Bíblia fala? Eu tenho que crer na obra de Cristo. E crer, fé. E o que Deus exige? É graça. Do começo ao fim, é graça. Quem me dá fé pra crer? Jesus. É graça do começo? Ao fim. Ao fim é Ao graça. fim. Ao fim. Então veja bem. Regra de fé e prática. Sagradas Escrituras. Fé não é nas coisas, mas em Cristo. Só em Cristo. Não compro salvação, ela vem. A salvação, ela é de graça, irmãos. Entenda isso. A salvação, ela é de graça. Olha que interessante que acontece hoje no meio evangélico. Você é salvo pela graça, aí infelizmente você acaba se afastando. Quando você volta, não é mais pela graça somente. É pela graça e você tem que fazer mais alguma coisa. Isso é muito triste, né, Dani? Manda um texto aí sobre graça. Essa aqui é prático. Manda um texto aí sobre graça. Ai, agora você não me na Vamos ler Efésios 2, então?
Ah, sim, sim, sim. Efésios 2? É isso aí. Para a gente passar para o próximo ponto. Efésios 2, Efésios 2. do 1 em diante. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida. Achou aí, varão? Ele vos deu 2:8. vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, Sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com que objetivo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É graça do começo graça ao fim. Mas Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de deixa Deus. eu falar, viu, Samuel? Eu estava ouvindo esses dias um pregador youtuber e ele dizia que índio vai para o céu, cara. Porque é um momento de ignorância. Mas essa crença, ela vai de encontro ao próximo tópico, que é: Cristo. é possível alguém ser salvo sem Cristo, Samuel? Vamos ver que Pedro, vamos deixar Pedro responder isso, né? Manda aí, Pedro. Atos, capítulo Atos. 4. Vamos ver o que Pedro fala sobre isso. 4:12. Vamos lá. Vamos ver o que Pedro vai falar sobre isso. Há salvação fora de Cristo? Vamos lá, Pedro, responde aí. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há, dado que dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu creio que essa pessoa, ela influenciada pelo iluminismo, né, o humanismo, Evangelicalismo nossos dias. sabe, que Deus, a pessoa que não ouve, ela já está em condição de salvação. Olha como tantos erros, né? Porque, pensa bem, se o índio que não conhece a Cristo, ele está salvo por não conhecer a Cristo, então a igreja não precisa evangelizar Eu costumo mais. dizer o seguinte: se isso é verdade, Jesus foi muito mal quando ele disse ir de pregar o evangelho. Sim, porque ele tira a possibilidade da pessoa ser salva. Ele tira. Exato. Se está todo mundo salvo, Se está todo mundo salvo, porque se está todo mundo salvo, a igreja é a pior instituição da face da terra, porque ela traz morte. Sim. Tá vendo como não faz sentido essas afirmações teológicas? E outra coisa, ó que Paulo fala em Romanos, capítulo 2. Para ver, irmãos, que isso não é coisa da nossa cabeça. 12, né? 12 diz o seguinte, Romanos 2:12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também Perecerão. perecerão. Então, segundo as Escrituras, embora essas pessoas não tenham ouvido de Cristo, né, elas não vão ser salvas. E Paulo vai falar aqui no verso 15 que Deus gravou a lei dele no coração dos homens. Sim. Nós chamamos isso de consciência, né? E outra coisa, em Atos, Deus fala, eu não fiquei sem testemunho. Exato. Deus não ficou sem testemunho. Tem um texto do qual eu gosto muito, em Romanos 10, e ele fala muito bem isso. Ele fala assim, ó, todo aquele que confessar que Cristo é o Senhor será salvo. Depois daí ele começa a trabalhar uma parte lógica. Ele fala assim, mas como confessarão se não ouvem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como haverá quem pregue se não são enviados? Ou seja, se para ser salvo tem que confessar, então não faz sentido toda essa lógica. Verdade. Ou seja, para você ser salvo... Romanos 10, né? Romanos 10. É lógico. Ó, agora veja o seguinte. Só
A escritura. Só a escritura, fundamento, o fundamento. Somente a fé. Somente A fé não é vazia. A fé não é vazia. É objetiva. É objetiva, tem um conteúdo. Eu não compro a salvação, ela é de graça. Ela é gratuita, isso. Mediante a obra e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o único mediador. Perfeito. Cristo é o único. Mas tudo isso com qual objetivo? E o mais importante, a glória de Deus. Só lhe deu glória. Somente a glória para Deus. Deus é glorificado, então, em todas essas coisas? Todas essas coisas, do começo ao fim. Exatamente. E é interessante que Lutero, ele traz a escritura de volta. Né? Como você bem falou. Ele traz. Até então, a frase dele, quando ele começa a escrever e a divulgar suas ideias, chega em Roma, ele fala assim: você vai ter que se retratar, Lutero. Você vai ter que se retratar. Aí sim. Você vai ter que se retratar. Abril de 1521. Ele é chamado... Dieta? De Worms. Isso aí. Ele é chamado... E Lutero, ele vai diante dessas pessoas e, em primeiro momento, ele deu uma travada. Pede um dia. E aquela noite, ele fala que é como se Satanás estivesse presente. Né? Satanás como se estivesse presente ali atormentando. E diante dos cardeais, o que ele diz? E a frase dele, ele diz o seguinte: se você não me convencer pelas escrituras, eu não vou rejeitar, porque eu não posso ir contra a minha consciência. E também, parafraseando, tá, irmãos? Não é exatamente assim a frase dele, mas ele diz o seguinte: os concílios não valem porque se chocam. Eles erram, são falhos. Eles são falhos. Então, quer me convencer de alguma coisa? Me convença pelas escrituras. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. E Deus Pronto, a partir daí... Ele precisava da ajuda mesmo. A partir daí, meus irmãos, ele foi sequestrado. Mas não pelos inimigos, pelos amigos. E escreveu e traduziu a Bíblia para o alemão. Uma coisa que é importante, a gente já estudou, então, falamos um pouco da história, tentamos resumir. Fala aí os 5 pontos rapidamente. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e, por fim, somente a Deus a glória. Dito isto, qual é a doutrina, na sua opinião, que é o coração da reforma? Como está no livro do Torrentini, logo no primeiro parágrafo, é a justificação. A justificação é a pedra angular do cristianismo. Exatamente, exatamente. Você poderia falar um pouco, Dani? Sim. A justificação, ela procura responder a seguinte pergunta: como eu posso ser justo diante de um Deus santo, sendo eu pecador? Como eu posso me salvar? Como que Deus pode olhar para mim e falar: você entrará no meu paraíso e habitará comigo por toda a eternidade num estado de amor e plena comunhão? Como eu posso me tornar justo diante de Deus? É isso que a doutrina da justificação tende a responder. A Igreja Católica Romana, influenciada por muitos teólogos, tanto da Antiguidade quanto da Idade Medieval, a Igreja ainda hoje acredita que a justificação, a Igreja Católica, ela se dá de forma progressiva e sinérgica. Eita, nome difícil. Vamos lá. Progressiva é porque ela é um processo. Sinérgica é porque Deus trabalha e o homem trabalha também. Deus faz 50% e o homem outros 50%. E os dois nessa sinergia, né, nessa força aí compartilhada, eles trabalham para a salvação do homem. Então, a ideia católica romana é que por meio dos sacramentos, da ida à missa, obedecendo então todos os preceitos da igreja, você contribui com seus 50%. E Deus com seus 50%, ele garante. O problema é que isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos, em pecados. E não é mais graça também. Exatamente, aí não é mais graça, eu compro, né, a minha salvação por meio das minhas obras. Pelo meu esforço. Eu posso chegar muito bem diante de Deus e falar assim: minha parte eu fiz. E olha que coisa ruim. Se você consegue comprar a sua salvação, por que Cristo é necessário então? Se eu consigo 50, por que não consigo os outros 100? Pode ver que essa forma que a Igreja Católica vê a justificação
acaba com os 5 solas. Exato. Porque até o último, que é só ele deu glória... É glória compartilhada. Eu chego e falo assim, glória ó, compartilhada. Senhor, eu estou aqui no céu. Ó, tá vendo que eu me esforcei. Até então, é interessante, você falando sobre isso, a ideia do purgatório, né? Exato. A ideia do purgatório. Né? Você poderia falar também um pouco? Purgatório, primeiro, é uma invenção, né? Boa parte do ensino do purgatório, ele se baseia em 2 coisas. Não na Bíblia. Na tradição da igreja, Sim. ou seja, o que os cardeais falaram, o que as autoridades falaram, eles têm que acatar, e os livros apócrifos do Antigo Testamento. Que, apócrifo são os livros que não são reconhecidos como inspirados por Deus. Mas a ideia do purgatório é isso, é um estado intermediário entre o céu e o inferno, onde a alma que não foi tão pecadora e que não foi tão santa para ir para o céu, está ali. E pode progressivamente, por meio de uma purgação, a ideia de purgatório é isso, purgação, você vai limpando a sua alma, vai tirando a sujeira, pode comprar o céu. Né? Na época de Lutero, como isso era feito? Por meio da indulgência, dinheiro, tá? Então você tinha um avô que você fala, ó, meu avô ele não fez a primeira comunhão, não ia às missas, mas também não matou ninguém. Na época de Lutero, fala, ó, tá no purgatório, como que eu faço para meu avô sair? Dinheiro. Tá? Então a justificação, doutrina bíblica, resgatada pela Reforma, procurou nos mostrar, pelos ensinos de Paulo, o próprio Senhor Jesus, que o homem por si só é impossível estar justo diante de Deus. É impossível. É impossível para o homem. Entretanto, conforme Romanos 16, 17, o Evangelho ele é boa nova porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não a justiça de um Deus santo que quer punir todos e mandar todo mundo para o inferno, não. O Evangelho é boa notícia. E a justiça de Deus é a que Ele concede a nós. A ideia é a seguinte, Cristo viveu uma vida justa e morreu no nosso lugar. Quando eu creio em Jesus, quando eu reconheço que sou pecador e que eu preciso dele para me salvar, acontece aquilo que nós chamamos de troca maravilhosa. Eu entrego para Jesus os meus pecados e morro com ele na cruz e Cristo me dá a sua justiça. Que bênção. E agora, por meio da fé em Cristo, Deus me olha como um justo. Entra muito naquilo Isso que é lindo demais, rapaz. Sim. Isso é coisa boa. É fantástico. Não é pelas minhas obras. A justificação tem um sentido florense. Exatamente. Tem um sentido florense. Forense, explica um pouquinho mais pra galera que não está acostumada com esse... Sim, jurídico. É como se Deus estivesse no tribunal, o Deus Pai, estivesse aqui como pecador, e Deus já e Satanás me acusando, né? Apontando como sempre, né? Ele chega e Deus vai me sentenciar como um pecador. Porém, Cristo entra. Cristo entra e fala assim, ó... E o interessante é que em nenhum momento é como se você não fosse pecador. Não, ele fala assim, ó... Ele pecou mesmo. Ele pecou mesmo. Samuel merece. Ele merece. É isso que nós temos que entender. A justiça, é uma declaração. Deus nos declara justos. Não significa que agora somos justos por nós mesmos. Exatamente. Ele nos declara. E por nos declarar justos, nós somos justos em Cristo, como o Daniel falou. Então Cristo chega e fala assim, ó, ele realmente pecou. Ele realmente. Mas eu paguei. Então, justificados, pois... Temos paz com Deus. Mediante a fé temos paz com Deus. Romanos 5. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é assim, quando Jesus vai ao seu encontro e você se converte, ali você experimenta um novo nascimento. Naquele momento Deus te declara justo. Você não deve mais nada. Não tem como ele te desjustificar. Uma vez justo, sempre justo. Sim, diante do tribunal de Deus. Porque a morte de Deus. Cristo ela é substitutiva, ou seja, foi uma troca. Não foi um acesso. Vamos responder uma pergunta que a galera sempre faz, Samuel? Então, quando eu me converto, sim, eu sou declarado justo. Correto. Até a morte. Até a morte. Não tem como sair. Não tem como sair. Então eu vou pecar do jeito que eu quero, vou viver do jeito que eu quero. Porque se eu sou justo a partir do momento que eu me converto, tido como justo, eu não mereço mais a punição eterna, por que então eu não vou viver uma vida de pecado? Então tá tudo liberado? É o que muitos pensam. Porque, se você perceber, quando Paulo escreve aos Romanos,
o capítulo 4, o 5, o 6 responde o que você está falando. Que ele vai falar assim, ó, versículo 20 para nós entendermos melhor. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, calma aí. A lei veio para que avultasse, aumentasse a ofensa. Isso. Mas onde abundou o pecado, Superabundou a graça. se eu lesse esse versículo e falasse assim, então tudo bem. Quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Agora, olha que interessante como Paulo é muito inteligente ao escrever, né? Então ele já adianta essa pergunta. Porque é uma pergunta. É uma pergunta Exato. honesta. Né? Então, peraí. Se Deus me justificou e eu não perco essa justificação, porque a morte de Cristo é substitutiva, então eu posso viver pecando. Aqui Paulo adianta. Romanos 6, versículo 1. Ó, grife aí na tua Bíblia, viu? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Agora que Paulo fala, de modo nenhum. Né? Aqui é um advérbio negativo enfático. Não é não. Assim, de forma alguma. Ele vai falar, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, é o que você falou. Quando Cristo vem ao nosso encontro, nós morremos. E gera nós vida, morremos. Né? E nós morremos para o quê? Pecado. Para o pecado. Então há uma vida em nós, né? Uma nova vida. É isso aí. Então vamos lá. Vamos arrumar isso aqui. Justificação, ato único. Não é progressivo, é um ato único. Então, quando Cristo me chama, Ele me dá um novo nascimento, Ele me regenera, eu sou justificado. Ato Perfeito. único. A partir daí, que é processual, vem a santificação. Certo. Porque agora eu sou declarado justo, mas Deus agora vai me capacitar, vai trabalhar em mim, para que eu dê frutos. E esses frutos é um processo. O grande propósito de Deus com a salvação é que nós nos pareçamos com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Cristo. E é uma forma progressiva. É uma forma progressiva. Eu era santo ontem, eu tenho que ser mais santo hoje, é um processo. Haverá pessoas que chegarão na plenitude disso nessa vida? Não. No céu, sim. No céu nós teremos a glorificação, teremos um corpo igual a de Jesus e não teremos mais a presença do pecado. É isso aí. Como diz aí os estudiosos, fomos libertos hoje da culpa do pecado. Estamos sendo libertos. Olha, estamos sendo libertos. Processo. Do domínio. Do domínio do pecado. Vamos lutando, todo dia é uma luta. Mas no céu, seremos livres da presença do pecado. Glória a Deus. Então, é o que nós mais queremos, né? Samuel, uma coisa que eu sempre falo pra galera, pros irmãos. Os reformadores não são ídolos. Não, claro que Eles erraram como nós erramos. Os reformadores não são santos como o da Igreja Católica. Nós não reverenciamos os reformadores. Nós o temos como professores da Bíblia. Sim. Pessoas que vão nos ensinar a enxergar essas verdades. E pessoas que não se conformaram com o mundo. Né? Exato. Não se conformaram. São mestres, Viram né? os erros São e tentaram trazer a os autoridade nossos da Bíblia. pais espirituais nesse Sim, sentido. com certeza. Samuel, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir um pouco, que nós falássemos um pouco da nossa experiência com o primeiro contato com a teologia reformada. Fala um pouquinho aí, de forma bem objetiva, da sua história com a teologia reformada. Como se deu? Você nasceu em berço reformado, presbiteriano? Como Não. foi? Deus me chamou, né, pela sua graça em junho de 2014, dia 24 de junho, foi quando Deus me concedeu esta bênção na Assembleia de Deus do Belém, né, igreja pentecostal, e já de antemão falando, uma igreja muito boa, Dani, muito boa. E fiquei um pouco tempo lá, né, tenho 7 anos como crente, passei 5, pouco tempo lá, e eu me tornei professor pela graça de Deus. E estudando, você pesquisava tudo, aparecia o Augustus, o Hernanes, sabe, o Paulo Júnior, sabe, esse tripé, que por meio deles a teologia reformada foi se espalhando, né? Foi se espalhando. E você
via aquelas pessoas, né? Olhava para eles e falava assim, nossa, eles pregam diferente, né? Bíblia, né? Eles pegam o texto e vão lendo e vão explicando Com cuidado, parte por parte, e você vê um fundamento, uma autoridade. E eu vi aquilo, eu falei, vou começar a ouvir, né? E no começo, eu não aderia à teologia reformada por ser de uma igreja pentecostal, então algumas coisas que ele falava. Porque quando você se converte, meu irmão, quando você se converte, você não é neutro, né? Você não é neutro. Nem antes? Nem antes. Nem depois. Você não é neutro. Esquece. Esse negócio, se você acha que o homem é neutro, você tá como diz o Felipe Fontes no seu livro, eu educo de acordo com o que eu adoro, você está uns 400 anos aí atrasado. Tá? Não existe neutralidade. Não existe. Quando você entra, quando você começa a ouvir essas coisas, então, batismo com o Espírito Santo é diferente, sabe? A salvação é diferente, sabe? Esse negócio de sinergismo, eu faço, Deus responde. Então, também tinha isso, né? Então, eu comecei a estudar e comecei a ver que tinha diferença. Então, o que eu fiz? Comecei a pesquisar. Certo. Por meio dessas pesquisas, aí eu conheci os 5 pontos do Calvino, que é o que mais atrai, né? 5 pontos de... Se você quiser saber o que são os 5 pontos do calvinismo, procure na internet. Tem muito conteúdo. É isso mesmo. Então, eu conhecia... Porque, querendo ou não, quando nós falamos de teologia reformada, automaticamente nós vamos para a parte soteriológica, né? Soteriológica. Doutrina da salvação. Como se dá a salvação, né? Quem inicia a salvação, quem termina, Boa. é todo o processo. Boa. Tá? Como se dá a salvação no geral. Então você fica com aquele ponto, 5 pontos de Calvino, aí começa, né? Começa a ver que é diferente, que você vê na Bíblia uma forma, o pastor fala de outra. Então, resumindo, eu conheci a igreja presbiteriana, né? Eu congregaria na Penha, porque eu ia comprar um apartamento lá, mas a subprefeitura não liberou na época. Eu vim olhando na internet, conheci a igreja. Se encantou com a igreja e veio. Eu vim bem no dia da cantata de Páscoa na rua. Legal. Então, eu vi, quando eu olhei, falei, vou congregar nessa igreja. E domingo, isso foi no sábado, domingo eu já estava aqui na escola dominical. Ah, que legal. E a partir daí, comecei a me debruçar mais sobre a teologia reformada. E hoje eu vou falar para você, não menosprezando os irmãos que são da igreja pentecostal, eu respeito minha família de lá, os meus pais, os meus irmãos são de lá, mas tem uma solidez, sabe, Dani? Tem uma solidez que ela faz com que você, diferente do que as pessoas acham, né? Que as pessoas acham, ela não te esfria, não. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela te incentiva a atuar. Por quê? Contrário. Porque você começa a ver Deus de uma forma soberana, sabe? Porque acho que a grande ênfase da teologia reformada é a soberania de Deus. Amém. Que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então foi algo transformador na sua vida, ter o contato com esses professores da teologia reformada, né? Como o Dr. Heber Campos Pai falou, ser crente é uma graça. Agora, ser reformado é outra graça. É uma graça dupla, né? É uma graça dupla. Então, claro que ele estava brincando, mas é uma doutrina bem fundamentada. Bíblica. Eu não sei como que... a pessoa pode se denominar evangélica e ir contra os 5 solas, por exemplo. E você percebe, Dani, até interessante você falar isso, que ela não vai para os 5 sola, porque qual é o primeiro que eu falei? Só a escritura, né? Hoje em dia é a escritura mais as visões, mais a experiência, sonhos, mais a experiência. Então hoje em dia, quando o irmão... Isso acontece muito. O irmão fala assim, preciso de uma resposta do Senhor. Você acha que ela vai buscar nas escrituras? Ela vai para casa de um profeta. Então eu acho que o profeta, bem o assim, profeta, tá? Ela vai para casa do profeta. Né? Então você percebe assim que a teologia reformada em si ela é muito consistente. Ela te ajuda também nas outras áreas. Filosofia, sociologia, psicologia. Tudo. Ela é bem fundamentada. Tudo. Ela não coloca a gente numa espécie de monastério secular ou Não, urbano. Monastério urbano, que é
eu e minha igrejinha só. Sim. Eu não entendo como funciona o mundo ao meu redor. Eu só fico aqui cantando, louvando e tá tudo certo. Quando eu saio lá fora, eu ajo como um pagão. Por quê? Porque eu não tenho uma cosmovisão, uma visão de mundo fundamentada nas escrituras. E entra em uma das doutrinas, né? Uma pequena doutrina da teologia reformada, que é o mandato cultural. Então, Né? O mandato cultural é isso. Ó, exato. o mundo é criação de Deus. Desenvolva a cultura. Então foi algo transformador na sua vida. Como o Weber falou, é uma bênção mesmo. É uma graça. Mas aqui, só para dar uma ênfase, não significa que as outras igrejas estão todas erradas, né, Dani? De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. São irmãos em Cristo. O que nós não consideramos como irmãos são igrejas que não são fundamentadas em nada na Bíblia. Aí não Porque dá. Espiritismo ali, né? Não tem como. Venda de rosa ungida, vassoura ungida, não dá. O que nós temos que ter em mente? As doutrinas fundamentais. Doutrinas fundamentais. Por exemplo, Trindade, uma doutrina fundamental. Inferno, existe? Doutrina fundamental. Céu, a volta de Cristo, sabe? Cristo como Deus homem, são doutrinas fundamentais. São doutrinas que você não deve mexer. Você não deve mexer. Se uma igreja, ela professa essas doutrinas fundamentais... Uma igreja irmã. É uma igreja irmã. Entendeu? Então, você pode chegar muito bem no irmão e falar: Pai do Senhor, meu irmão, graças e paz, né? Dependendo da forma como eles saúdam. Mas essas igrejas não são consideradas como hereges, sabe? Nós entendemos que tem erros lá. Tem erros, como qualquer igreja. Como qualquer igreja tem erros, porque é composta por homens. Mas o objetivo aqui não é descartar as igrejas. Sim. Tá? Que bom, é isso aí. Então, você reconheceu a teologia reformada faz quantos anos? Eu dava aula, pra você ver como era difícil. Eu dava aula, tinha um pensamento reformado, mas não podia expor também por causa da eleição, todas essas coisas. Então, os 3, 4 anos. Certo. Você, Dani, conta aí um pouco. Cara, minha história com a teologia reformada é uma história muito... que me toca muito, sabe? Eu me converti, tinha 16 anos. Muita dificuldade, né? Família, essas coisas, que é de fato mundo caído, né? Deus, graças a Deus colocou uma mulher ao meu lado. Hoje eu sou casado com a Flávia, mulher com que eu conheço. Comecei a namorar com 14 anos, muito cedo, né? E casei com 18. Deus me deu uma mulher guerreira, sabe? Que orou por mim todo esse tempo, não desistiu de mim. Eu, então, conheci a Cristo com 16 anos, nasci em berço evangélico, mas isso não quer dizer nada, né? Mas a minha conversão se deu mesmo com 16 anos. Com 17, eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes sobre o apóstolo Paulo. Sempre os 3. E eu falei, isso é muito diferente de tudo que eu vi. Por ter nascido em berço evangélico, eu ouvi muitos sermões. Eu gostava de ouvir sermões, embora eu não fosse convertido. Mas é diferente. É diferente. Não pelo trato mesmo, não é porque ele é somente reverendo Hernandes. É um grande pregador do Brasil, de fato. Mas o trato com as escrituras foi o que me chamou a atenção. A ideia de, olha, não é revelação na hora, quentinha do céu, não é sonho, não é eu acho, não é conjecturas, é o que a palavra diz. É aquele que nós conversamos, trazer a Bíblia como autoridade. Isso. Reverência. Sabe, isso me tocou muito. E quando eu pude olhar esse outro lado, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. Aí depois entra Augusto, Nicodemos, Paul Washer, John Piper e tal. E eu falei, rapaz... Aí comecei a estudar um seminário Sempre de Jesus, um seminário coreano, que eu cursei 4 anos. Teve um momento que não deu mais para ficar na outra igreja, eu tive que sair mesmo. Né? Alguns problemas, outras visões também de igreja, doutrina. Eu sabia também que não ficaria muito tempo. Né? Aí toda vez que eu passava nessa igreja, eu falava, um dia serei dela. E minha esposa, que isso, vamos embora. Nossa igreja é outra lá e tal, né? Então, onde você dela? Era meu sonho. E Deus concretizou esse sonho. Amém. Então, aqui eu aprendi muita coisa. E hoje é seminarista dela. Hoje eu sou seminarista, né? Então, eu sirvo aqui com muita alegria. E a teologia reformada, de tudo que ela pôde me proporcionar, ela me mostrou quem Deus é.
revelado não naquilo que os homens pensam acerca de Deus, mas naquilo que Deus diz dele, né? Da revelação que ele deu por meio das Escrituras. Tá aqui, cara, sabe? Tá aqui. Então, os reformadores me ensinaram isso, sabe? Você é um pecador e se você tem alguma coisa de boa, dá graças a Deus. É Deus que está trabalhando no seu coração de pedra. É Deus que te deu essa graça. Se você tem sede da palavra, se você de alguma maneira tem sede de se santificar mais, até a culpa pelo pecado, dê graças a Deus. É Deus te falando, volte para mim. É uma graça. Né? Então, quando você encontra isso, quem você é, a teologia reformada procura isso. Te trazer para a Bíblia, porque a Bíblia é como se fosse um espelho, ela vai te mostrar, ó, você é um pecador, miserável, mas Cristo morreu por você. É o precioso sangue de Jesus. Nossa, isso aí é fantástico, sabe? É fantástico. O precioso sangue de Jesus. Dali em diante, eu me considero um outro Daniel. Sabe, desde os meus 16 tive a conversão, ainda uma fé embrionária, mas quando eu conheci a teologia reformada, quando eu entendi que a Bíblia é suficiente. É o fundamento último da nossa vida. E que Cristo morreu por mim e Ele comprou, não de forma parcelada, não de uma forma progressiva, mas de uma forma pontual, plena, completa a minha salvação. É aqui que eu quero ficar. E eu quero morrer pregando esse evangelho. Então, hoje é só a Bíblia. É só a Bíblia. Só a Bíblia. E para vocês que querem saber um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante, o pensamento da Reforma, né? A gente trouxe um livro aqui, O Pensamento da Reforma, Ideias que Influenciaram o Mundo e Continuam a Moldar a Sociedade, do Alice McGrath. Tá? Uma indicação para você que quer estudar mais acerca da Reforma Protestante e dos seus desdobramentos. Um autor muito bom. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu gostaria de encerrar. Samuel, qual conselho você daria para uma pessoa que está na igreja pentecostal hoje, mas que tem tido um afeto ou conhecida Uma admiração pela com a teologia reformada? Estou na igreja pentecostal, mas eu amo a teologia reformada. Qual é o conselho que você daria? Eu vou dizer o seguinte. Um conselho seu, o meu, aí a gente se encerra. Ó, eu vou dizer o seguinte. Falar o que aconteceu comigo e eu digo. Quando eu conheci a teologia reformada, eu não queria sair da Assembleia. Pelo contrário, eu queria tentar mostrar para eles, né, trazer o ensinamento da teologia reformada. Porém, onde eu congregava tem um documento, né? Tem uma declaração de fé. Então, e na posição de dar aula, eu pensava assim, eu quero ensinar isso, mas a igreja já tem um documento. Né? Então, no meu entendimento, não posso estar errado, acho que feria a igreja. Né? Os irmãos estão lá, já estão no tempo, já estão há bastante tempo lá. Olha a dica, hein? Escute aqui. Ninguém muda a igreja. Uma pessoa não pode mudar a igreja. Respeite onde você está. É isso aí. Eu não posso chegar... Ah, Samuel, prega aqui na Assembleia. Ah, tá bom. Vou falar hoje sobre a eleição incondicional. Não posso fazer isso, Dani. Eu acho que vai contra... Então a sua dica é, respeite onde você está. Sim, depende muito do grau. Por exemplo, Samuel, como assim grau? Você dá aula, você é adepto à teologia reformada? Sou. Você consegue ensinar a teologia reformada lá na tua igreja? Isso não te aflige? Então, dependendo... O conselho é o seguinte, não saia, a não ser que não tenha como ficar lá. Amém. E não só no sentido de dar aula, mas o culto reformado também é diferente, a liturgia é diferente. Então depende muito do grau. Se na tua igreja não é tão contrária às escrituras, se você percebe que fala assim, não, uma igreja não é reformada, mas é uma igreja séria. Né? Uma igreja onde a palavra de Deus ela é respeitada, onde a salvação se dá pela justificação, pela fé em Jesus Cristo, eu não tenho que comprar minha salvação. Se você olha uma igreja, você percebe essas características, uma igreja bíblica, não vejo problema de você não ficar lá. Mas se for uma igreja onde o pastor é um ser adorado, onde os hinos são antropocêntricos, onde
o que prevalece mais é a profecia do irmão do Aí que a não palavra dá, de né? Deus. Aí não Aí dá. não dá. Aí Vamos não- lá. Uma dica para você que é pentecostal ou de qualquer outra ramificação do cristianismo, mas do cristianismo bíblico, né? Sim. Ortodoxo, certinho. Mas você tem tido uma relação amorosa com a doutrina reformada e uma admiração, como Samuel bem disse. Primeiro, humildade. Isso aqui eu estou falando não uma coisa que eu estou criando, não. Quando eu saí da minha igreja, eu conversei com o reverendo Hernandes Dias Lopes, lá em Pinheiros. Fui com a minha esposa, pedi conselho. E ele me falou duas coisas. Humildade. Estude primeiro o assunto. Não dê indireta na internet. Ajude o seu pastor. Às vezes, você mostrando a verdade para ele, nesse sentido, os reformadores, às vezes muitos nem conhecem. E às vezes você pode mostrar, e ele fala, poxa, louvado seja Deus por isso, você é de uma comunidade independente. Quem sabe? Pode acontecer. Com certeza. Agora, se você faz parte de uma Assembleia de Deus, que já tem uma confissão de Tem fé, documento. sabe o que você tem que fazer? Estudar, orar, falar com as pessoas mais velhas e sábias e não brigar. E se assim, de fato, for permissão de Deus, saia. Mas, sabe, tem um processo antes. Sim. Estudar o assunto, saber do que está falando, de uma forma humilde. Se debruçar. Falar com seus líderes, sabe? Entender o que a sua igreja acredita, o que os reformadores ensinaram, o que é a igreja presbiteriana, batista, etc. Orar muito, falar com pessoas sábias e, se assim Deus quiser, sair da igreja. Sim, Ou ficar, se você falar, não concordo com isso, vou ficar na minha linha pentecostal. O que não Louvado dá seja é pra Deus. você ser um adepto da teologia reformada e ao culto da tua igreja e sair reclamando. Exatamente. Isso vai levar Isso para não dá. você. Isso vai levar para porque você. você não prestou um culto a Deus. Pelo contrário, você ficou irado. Samuel, vamos fazer o seguinte. Eu oro agradecendo a Deus pela reforma e pelos reformadores e por todos os homens de Deus do passado. E você ora pelo futuro da igreja? Amém. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, pelos pais espirituais que o Senhor nos concedeu. Obrigado a Deus porque nós olhamos para o passado e damos glórias ao Senhor, porque nós vemos a Tua mão sobre todas as circunstâncias. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou homens sábios, os capacitou, Deus, elevando a sua sabedoria a um nível a fim de atingir as gerações futuras. Obrigado pelo alimento do passado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pela erudição. Obrigado, Deus, porque o Senhor mostrou que a sua igreja não se afundaria nas trevas e na corrupção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens corajosos, destemidos e fiéis ao Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque nós, ao olharmos e estudarmos um pouco da história da Reforma Protestante, nós podemos experimentar um pouco da Sua misericórdia sobre nós. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, eu quero Te agradecer. Oh, Porque se estamos aqui, é porque o Senhor agiu no passado. E se o Senhor agiu no passado, o Senhor também pode agir no futuro. Nós oramos, ó Pai querido, para que o Senhor tenha misericórdia. Amém, Venha levantar homens, assim como Lutero, Calvino, os reformadores, para fazer a diferença neste mundo. Oh, Deus. Precisamos, Senhor, de homens assim, com ousadia, Senhor. É verdade, Senhor. Que não se calam, Senhor, diante das adversidades. E também, Senhor, quando o homem pede, não, pelo contrário, que o Senhor nos ajude a seguir aquilo que Pedro falou, Senhor Deus. Importa mais obedecer a Ti do que ao homem. É verdade. Senhor Deus, ajude-nos, Senhor. Ajude a Tua igreja. A Tua igreja necessita, Senhor Deus. Necessita de uma reforma. É verdade. Necessita, Senhor, de um avivamento. Aviva, Senhor. E o avivamento vem pela Tua palavra. Amém. Senhor Deus, levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para trazer a Tua palavra de volta ao lugar, Senhor, que ela merece como autoridade. Amém, Como Senhor. autoridade e fundamento último da nossa fé. Amém. Para que não caiamos, Senhor, nos enganos, assim como os nossos irmãos caíram. E que possamos, Senhor Deus, segundo Teu poder e segundo a Tua graça, Senhor, agir e ser instrumento em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, usa-nos, em nome de Jesus. Pai Santo, eu Te agradeço. Seja conosco. Amém. Amém.
É isso aí. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui e que Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima. Amém. Deus abençoe.